is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. A natureza humana geralmente coloca aquilo que é essencial em segundo plano e acaba valorizando a superficialidade das coisas. E num tempo onde os referenciais se perderam, não é raro vermos isso até mesmo na prática religiosa. Por exemplo, as pessoas vêm à igreja não porque desejam saber mais de Deus ou conhecê-lo melhor, mas na verdade desejam usar Deus conforme suas necessidades e conveniências. A religião hoje se tornou pragmática, de modo que ela só é boa se trouxer algum benefício ao indivíduo. O pior dessa prática é ver a quantidade de crentes mesquinhos, vaidosos, arrogantes de sua condição espiritual, interesseiros em suas relações, inclusive naquilo que chamam de vida espiritual. Palavras como piedade, entrega, integridade, discípulo foram trocadas por espiritualismo, merecimento, moralismo e cliente. O evangelicalismo atual se pauta numa busca de milagres e sinais, de um sobrenatural manipulável, de trocas entre o humano e o divino, principalmente quando o divino torna-se devedor do homem. Por isso vemos disparates, tais como crentes com medo da morte, preocupados com riquezas materiais, pecados grosseiros, atitudes dúbias em relação à fé, mornidão com a obra de Deus e insensibilidade com questões morais e sociais. Sim, por causa da superficialidade desses crentes e igrejas, estamos vendo divórcios, famílias sendo destruídas, pedofilia, drogas, sexo desregrado e tantos absurdos terríveis. A superficialidade da cristandade mostra o alto custo da falta da centralidade de Cristo na vida dos crentes e da igreja. Prega-se de tudo hoje, sobre dinheiro, sucesso, vitória e ascensão profissional. Esses temas são abordados ainda entre aqueles que parecem até mais espirituais, junto com batalha espiritual, quebra de maldições e santidade. O que os crentes não estão percebendo é que essas coisas não são o centro das Escrituras, mas a realidade é Cristo, disse Paulo aos Colossenses. Sim, Cristo é o centro das Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento gravitam em redor do Senhor glorioso. É Ele o maior tesouro que alguém pode encontrar, pois em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus é o grande vencedor, e sua maior vitória se deu na cruz. Se os cristãos compreendessem que o conhecimento de Cristo é a essência de que precisamos, então todos os outros temas seriam facilmente compreendidos à luz da pessoa do Senhor Jesus. Como disse João, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Mas por que a maioria dos chamados cristãos insiste numa fé superficial e frágil? Em primeiro lugar, isso ocorre para mostrar as verdadeiras origens espirituais dessas pessoas. Jesus foi enfático ao dizer que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Embora muitas pessoas ovacionassem a Cristo, ele sabia que as homenagens não refletiam uma fé verdadeira. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Muitos daqueles que hoje afirmam adorar e proclamar a Jesus, na verdade não conhecem nem o glorificam. São árvores ruins, querendo dar bons frutos. Em segundo lugar, isso ocorre para mostrar o quanto estamos perto do fim. O apóstolo Paulo disse: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Há muitas heresias sendo pregadas hoje em nome de Jesus. Palavras que parecem espirituais, mas na verdade são doutrinas de demônios. A crença na superficialidade apenas mostra que a palavra está sendo cumprida e que os últimos tempos estão às portas. O apóstolo Pedro deixa claro qual deve ser a nossa ação. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Encontramos algumas coisas importantes. Primeiro, Deus nos antecipa essas coisas, ou seja, sabendo disso de antemão, pois as Escrituras nos advertem. Por isso a importância da leitura da Bíblia todos os dias. Em segundo lugar, somos chamados a uma atitude de vigilância diante da exortação divina. Guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Nossa firmeza espiritual se encontra em Cristo e jamais podemos deixar de vigiar contra os falsos profetas e essa chamada cultura gospel ou evangélica, mas que de Cristo nada tem. E finalmente, somos chamados a crescer apenas na pessoa de Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A diferença entre a vida superficial e uma vida essencial está no apego à verdade. Uma vida superficial se apega à falsa ideia de que Deus precisa satisfazê-la e que ela se basta a si mesma. Enquanto uma vida essencial encontra sua razão de ser e existir na verdade que é totalmente dependente. Qual é essa verdade? Que ele é pecador, que carece da graça, que precisa da verdade, e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E como temos certeza disso? Ele mesmo afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade.